Bom dia. Feliz sábado para todos aqueles que eu não cumprimentei, né? Porque eu estava à porta, cumprimentei uma grande maioria. E aqueles que eu não tive a oportunidade de dar o abraço, de cumprimentar, sinta agora, então, cumprimentados. Sejam todos bem-vindos aqui na casa de Deus e que vocês possam sair daqui sentindo realmente a presença do Espírito Santo, tocando, falando na vida de cada um de vocês e também na minha vida. Irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, e abrindo a Bíblia no capítulo 26 de Mateus, no versículo 41, o Senhor Jesus, ele alerta a igreja. E ali, então, quem abrir as suas Bíblias agora vão poder ver que ali diz assim, olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas o que é? Mas a carne é fraca. Isto também foi autenticado por Lucas, no capítulo 21, versículo 36, quando vem encorajando a igreja a permanecer vigilante em todo o tempo. E ali nós podemos, em Lucas 21, versículo 36, nós podemos ver ali, dizendo assim, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar, o quê? Em pé diante do Filho do Homem. Irmãos, mas se nós continuarmos olhando, pesquisando na Bíblia, nós podemos ver na carta de Paulo aos Efésios, quando ele diz assim, olha, não deis lugar a quem? Ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Isso também nós podemos ir em 1 Pedro. Caminhando um pouco mais, indo para 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, está escrito, sede sábios, vigiai. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Irmãos, vocês já presenciaram, ou às vezes em filme, em algum clipe, ou mesmo num documentário como como que é? National Geographic, vocês já testemunharam algum ataque de leão à sua presa? Um leão faminto, quando ele ataca? O interessante é que ele sonda, ele espera o momento, ele vê aquele que está mais fraquinho, aquele que está mais distante, aquele que é miúdo, aquele que apresenta que não vai ter tanta dificuldade para ser o quê? Uma presa difícil de ser atacada. Irmãos, e a Bíblia relata exatamente assim Satanás, como que? Um leão. Como um leão procurando devorar, atacar, armando ciladas, astuciosa, tentando destruir a fé, a confiança e a alma dos filhos de Deus. Ele está ao derredor, ele está sondando, ele está procurando ver aquele que ele pode atacar. Qual que é a presa mais fácil para ele atacar? Irmãos, nós podemos parar um pouquinho e nós podemos avaliar a audácia de Satanás tentando induzir quem? Até mesmo Jesus Cristo. A audácia de Satanás tentando fazer até mesmo Jesus Cristo cair em tentação. Irmãos, ele tentou induzir Jesus a adorá-lo. Isso está relatado lá em Mateus 4. Quem quiser abrir as suas Bíblias, vamos lá em Mateus 4, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Nós podemos ver ele aí tentando Jesus. Irmãos, Jesus esteve no deserto e ali, tendo jejuado 40 dias, o relato diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Agora, então, Jesus estava com o quê? Com fome, estava agora um pouco mais frágil, e ali, então, chega o tentador. E aí ele usa as suas artimanhas. E aí Satanás diz assim, olha, se tu és, olha a expressão como ele chega, se, caso você se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem, quê? Em pães. Irmãos, mas Jesus respondeu,
como foi que Jesus respondeu? Está escrito. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, o inimigo não deu por vencido, não ficou satisfeito com isso. Ele não havia conquistado o que ele queria, e agora ele volta novamente. E agora ele diz, olha, de novo, coloca dúvidas, vem sorrateiro, vem com astúcia, e diz, olha, se tu és o Filho de Deus, o que ele disse? Lança-te daqui, abaixo, porque agora quem que usa? Está escrito, o inimigo. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Irmãos, olha a astúcia do inimigo. Primeiro, ele causa uma dúvida. Se você está dizendo que é o Filho de Deus, e não é assim que muitas vezes a tentação também chega, olha, se você é macho mesmo, faz tal coisa. Se você não tem medo dos seus pais, usa tal coisa. Desafiando, colocando a gente em dúvida para que a gente fale, olha, eu faço, eu sou corajoso. E agora, então, ele chega para Jesus. Só que ele usa agora uma maneira mais ainda astuciosa. E ele diz assim, ó, está escrito. Quer dizer que ele sabia e ele conhecia, então, partes da Bíblia. Porque esse versículo está lá em Salmo 91, versículo 9. Está escrito. E agora, então, Satanás usa essa expressão, está escrito, como Jesus também já tinha usado. Mas Jesus novamente diz, olha, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas, novamente, Satanás mostra agora o mundo. Mostra as belezas, mostra as riquezas. Olha aqui, esse mundo todinho pode ser teu. Todinho eu te entrego. Se simplesmente prostrado você me adorar. Irmãos, e agora ele diz, se só você me adorar. Então o Senhor, Jesus disse para ele, olha, afasta-te, Satanás. E nesse momento, então, Jesus realmente já estava com fome, 40 dias, e então vem anjos do céu e serve a Jesus. Nós sabemos que o período de 40 dias que Jesus passou jejuando no deserto, foi uma fase de preparação e de santificação para iniciar o ministério mais glorioso que o mundo poderia ver. Aquele momento que Jesus estava no deserto, ele estava orando por você e por mim. Irmãos, e Satanás sabia disso, e ele queria impedir a qualquer custo a manifestação da plenitude de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo. Ele sabia exatamente, Satanás sabia exatamente o que Jesus queria fazer, o que era o plano de Jesus, salvar a humanidade. E ele queria então acabar com isso. Ele queria interromper esse plano da salvação. Ele queria atrapalhar o plano da salvação. Irmãos, nós podemos ver a forma astuciosa, dissimulada, usada por Satanás, para tentar tragar Jesus. Ele foi estratégico, ele usou de inteligência, ele fez até mesmo citação bíblica. Irmãos, ele não usou enfrentá-lo frente a frente, confrontá-lo diretamente, mas sabedor da santidade de Cristo, ocultamente, ele então entra de uma maneira sorrateira. Jesus, ele tenta então agora atacar Jesus justamente no momento em que Jesus estava frágil. Irmãos, sabendo que Cristo tinha fome e que também a sua debilidade física, produzida pelo longo período de jejum, ele tentou persuadir Jesus a exibir o quê? O seu poder em benefício próprio. Ele leva Jesus agora, tenta Jesus, para que Jesus use milagres para a sua própria vida. E aí, então, ele estaria também desmascarando a Deus. Olha, vocês estão dizendo que o homem pode ser fiel, que o homem pode suportar todas as provações. Não pode, porque Jesus usou de poder para se livrar de mim. E o homem não tem esse poder. Então ele sabia que se ele conseguisse fazer Jesus nesse momento, adorá-lo, se Jesus caísse em tentação, ele também desmascararia Deus. Irmãos,
E ali nós podemos ver Jesus, então, resistindo. Jesus sendo o quê? Firmes nas Escrituras. Jesus tendo respostas sábias e firmes para dar a Satanás. Irmãos, então nós podemos ver que o inimigo, ele chega de maneira sorrateira. Ele usa de inteligência, ele usa de meios que vêm para até mesmo nos confundir. Ele pode usar até mesmo, ele usa meia verdade e meia mentira, para fazer com que nós venhamos ter dúvida da palavra de Deus. Ele usa até mesmo pessoas que às vezes dizem em nome de Deus e fala grandes enganos. Irmãos, e ali então, depois que Jesus enfrentou o inimigo, depois que Jesus respondeu para ele e falou: afasta-te, Satanás, os anjos do Senhor vieram socorrer a Jesus. Irmãos, e hoje eu pergunto a vocês, será que Satanás, ele continua tentando derrubar os filhos de Deus? Será que Satanás já deu por vencido e ele parou de tentar os filhos de Deus? Será que ele tem procurado meios, métodos para enredar os cristãos? Será que nós estamos nos preparando para sermos fortes, firmes, assim como foi Jesus? Por que que Jesus venceu? Como que Jesus venceu? Irmãos, é claro que Satanás continua oferecendo ao povo de Deus as mesmas prosperidades que ele mostrou. Olha o mundo aí que eu te darei. É claro que ele continua, assim como ele fez com Jesus. Ele continua procurando meios para derrubar os filhos de Deus. Ele continua procurando métodos, e métodos inteligentes, para derrubar cada um que quer seguir, que quer andar no caminho de Deus. Satanás, ele procura então o momento certo, a hora que nós estamos, às vezes, fragilizados. Ele procura um momento em que nós, às vezes, estamos mais distantes. Porque o leão, como nós falamos anteriormente, quando nós falamos que Satanás, ele vem o quê? Como um leão. Nós não falamos que ele vem como um gatinho dócil. Irmãos, Jesus estava preparado. Sabe por quê? Porque Jesus estava em constante oração. No momento em que Satanás procurou Jesus, Jesus estava o quê? Jejuando e orando. No momento em que ele tentou Jesus, Jesus estava perto do Pai. Jesus estava orando, Jesus estava procurando poder através da oração e através do jejum. Por isso, irmãos, há um forte propósito de Deus para permanecermos firmes, vigilantes e em oração. Porque Satanás, ele não preservou o Filho de Deus, Jesus. Apesar do seu poder, apesar da sua unção, apesar da sua santificação. Como também ele não poupou os apóstolos de Cristo. Será que ele vai poupar nós? Que agora estamos bem perto da cidade santa? Será que ele vai poupar cada um aqui, que agora está tão perto de entrar na Canaã celestial? Vigiai e orai. É uma ordenança imprescindível na vida do crente. Vigiar na conduta, vigiar nas atitudes, vigiar nos gestos, vigiar nas palavras, vigiar na alimentação, vigiar no relacionamento, vigiai a todo instante, orando e buscando o poder de Cristo. Jesus venceu, porque Jesus conhecia as Escrituras. Jesus venceu porque Jesus orava. Jesus venceu porque ele estava em comunhão com o Pai. Irmãos, não resta dúvida que precisamos estar buscando o poder de Deus então para vencer. Queremos ser vencedores? Temos que buscar o poder de Deus. Temos que nos colocar de joelhos, temos que conversar com Deus. Mas será que verdadeiramente nós estamos sabendo que o inimigo continua atacando? Que ele continua ao derredor? Será que verdadeiramente estamos sendo diligentes? Estamos a cada dia ainda até Deus buscando o seu poder para sermos vencedores? Tem você feito isto diariamente, buscado a presença de Deus na sua vida? E como está a sua comunhão com Deus? Como está a minha comunhão com Deus? Tem você tirado tempo para estar com Deus?
orando, lendo a sua palavra, meditando na sua vontade? E quanto tempo que você tira para Deus? Quanto tempo você dá para Deus buscando poder para vencer as provações? Para permanecer fiel na igreja? Para permanecer fiel ao lado de Deus? Quantas horas do dia você tira para estar com Deus? Você tira essas horas? Você tira alguns minutos? Olha, muitos de nós argumentamos que temos uma vida agitada. Nós temos uma vida muito corrida. As coisas para nós são muito cheias. O nosso dia é muito cheio. Então, nós tiramos, sim, às vezes 10 ou 15 minutos por dia. E à noite, e aí nós fazemos a nossa lição, oramos. E aí sim, nós damos por satisfeito. Tiramos uns 10 minutinhos para Deus. Fazemos então uma lição, no momento que já estamos estourados à noite, e aí nós damos por satisfeitos. E só com esses 10 minutos que nós tiramos, talvez 15 minutos que nós tiramos por dia, nós queremos ter poder. Com esses 10 minutos, nós queremos ter poder. Nós queremos ter poder para vencer o mal. Nós queremos ser poderosos na oração, oração poderosa, que é capaz de levantar o doente. Nós queremos ter uma igreja vibrante, maravilhosa. Mas sabe quanto que eu oro por dia? De 10 a 15 minutos. Mas nós queremos igreja vibrante, igreja que faz, igreja que acontece. Com 10 ou 15 minutos que eu oro por dia, eu quero ter poder para influenciar as pessoas para vir para a igreja. Dia 10 eu quero trazer irmãos, mas eu estou orando 10 minutos, e olha lá se der 10 minutos por dia. Mas com 10 minutos que eu oro por dia, nós queremos ainda influenciar as pessoas, queremos ser fortes, queremos ser eloquentes, queremos ter aqui pregações que comove, que mexe, que nos faz vibrar. Mas você orou hoje sem saber quem iria pregar, você orou pelo pregador? Queremos sim igrejas vibrantes, queremos sim poder de transformar vidas, queremos sim influenciar os nossos vizinhos, mas orando tão pouco, irmãos. Nós queremos bênçãos, nós queremos milagres, nós queremos poder, mas não queremos entregar nas mãos de Jesus. Quanto tempo você tem tirado para estar com Deus? Quantas horas você ora, você medita, você responde a lição, você estuda a Bíblia? Quanto tempo? Bênçãos todos nós queremos, mas nós não estamos nos colocando nas mãos de Deus. Irmãos, no início nós falamos, o inimigo vem como um leão. O inimigo vem com força. E é preciso, irmãos, urgente, estar bem alimentados da palavra de Deus para sermos o quê? Fortes, capazes para vencer o mal. É preciso alimentar da palavra de Deus para ser vencedor. Agora eu pergunto, e qual o melhor horário para estar com Deus? Que hora muitos dos fiéis da Bíblia ia ter com Deus? Que exemplo seguir? Meu dia é muito agitado. Irmãos, leiam comigo Provérbios 8, versículo 17. Provérbios 8, versículo 17. Eu leio na minha Bíblia assim. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Muitos são os personagens da Bíblia que pela manhã bem cedo, na madrugada, ia ter com Deus. E assim eram por Deus abençoados. Muitos são os personagens da Bíblia que iam de madrugada, de manhãzinha bem cedo, falar com Deus. Irmãos, o próprio Jesus, ele costumava levantar bem cedo, de madrugadinha, para ir falar com o Pai. Se vocês quiserem conferir isso, se Jesus levantava cedo ou não para falar com o Pai, abra então a sua Bíblia em Marcos 1, no capítulo 1, versículo 35. E vocês vão ver ali que Jesus levantava sim, de madrugada, para falar com Deus. Na Bíblia nós não vemos Jesus ensinando alguém a pregar. Nós não encontramos. Mas na Bíblia nós encontramos Jesus ensinando a orar. Irmãos, um crente que não tira tempo para orar, ele é como um fuzil sem munição no meio de um campo de batalha. Para que serve um fuzil sem munição numa guerra? Então,
alguns perguntam, ou vem à mente, né? Por que orar de madrugada? Por que ir a Deus de manhã bem cedo? Porque tantos personagens bíblicos nos dão esse exemplo. O porquê desta orientação de levantar bem cedo para falar com Deus? Veja também o que diz a Bíblia, o que a Bíblia nos fala em Gênesis 19, no versículo 27. Ali você encontra Abraão, o pai da fé, levantando de madrugada para buscar a Deus. Jacó, aquele homem que lutou com Deus, ele levanta também de madrugada para erigir um altar. Os apóstolos, seguindo o exemplo de Jesus, levanta de madrugada para ir aonde? Ao templo. Também vocês podem ver isso em Atos, no capítulo 5, versículo 21. Moisés levanta de madrugada para encontrar com Deus no monte Sinai. Êxodo 34, versículo 4. E Jó levanta de madrugada para oferecer sacrifício pelos seus filhos. E as mulheres que levantaram bem cedinho para ungir o corpo de Jesus. Nós poderíamos ficar aqui falando de muitos e muitos exemplos de pessoas que levantavam que hora? De manhã, bem cedo, para encontrar com o Pai. De manhã, bem cedo, para falar com Deus. De manhã, bem cedo, para fazer algo para Deus. É claro, irmãos, não paira dúvida de que o mais importante é estar com Deus. E não importa a hora. O mais importante é estar com Deus e não importa a hora. Mas então, por que essa orientação de ir de manhã estar com Deus? O importante não é estar com Deus? O importante é estar com Deus. E não importa a hora. Mas nós temos muitas orientações, muitos exemplos. E o exemplo maior para nós é de Jesus. E Jesus fazia isso pela manhã. Buscava as orientações do Pai logo pela manhã. Mas é porque nós temos a orientação da Bíblia. Quando diz assim, olha, buscai, o que é? Completa para mim. Buscai primeiro o quê? Buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Aí depois ele coloca, e depois as outras coisas. Buscai primeiro o quê? As atividades do dia? Não. Buscai primeiro as coisas do céu. Buscai primeiro a orientação de Deus. Buscai primeiro as bênçãos do céu. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro a sua salvação. Buscai primeiro a sua comunhão com Deus. Estou pronto, Senhor, saia comigo agora. Estou pronto, Senhor, eu falei contigo, eu estou alimentado. Eu quero sair contigo agora na presença dos teus santos anjos. Buscai primeiro o reino dos céus. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Irmãos, sabe por quê? É porque se nós muitas vezes não pegarmos logo pela manhã, o dia é tão corrido que não vai sobrar tempo para falarmos com Deus durante o dia. É tão atarefado, é tão cheio de coisas, que pode ser que durante o dia você não tenha um tempo de qualidade para estar com Deus. Deus, Ele aprecia encontrar com seus filhos de madrugada. Deus vê o desejo de comunhão dos seus filhos quando esse se prontifica a buscá-lo de todo o coração nas primeiras horas da manhã. Deus valoriza aqueles que o buscam em primeiro lugar, antes de qualquer outra atividade do dia. Deus guia, Deus fortalece aquele que busca nele poder para enfrentar as pressões do trabalho, as provações e tentações de cada dia. Deus, Ele recompensa o pecador penitente que se consagra a Ele de madrugada para depois sair para as outras atividades. E ainda pode estar passando na sua mente, por que de madrugada? Por que nas primeiras horas do dia? Sabe por quê, irmão? Porque de madrugada é o momento em que o celular não toca. De madrugada, de manhãzinha, é o momento que o celular dificilmente vai tocar para te interromper o momento em que você fala com Deus. Madrugada é quando a cidade fica mais silenciosa, calma e tranquila, tornando favorável a sua comunhão com Deus. Madrugada é quando você se encontra com Deus, a fim de renovar a sua fé e buscar força e sabedoria para viver piedosamente durante o dia. Madrugada
é quando o teu corpo está descansado, relaxado e mais sensível a sentir o toque do Espírito Santo. Madrugada é quando a tua mente está mais ativa e aberta para receber as instruções. Madrugada é o momento em que os pensamentos se aclaram, os sentimentos se aguçam e o coração está apto para receber a mensagem do céu. É por isso que é de madrugada. É por isso que é nas primeiras horas do dia. E sabendo de tudo isto, foi pensando em tudo isso, que a união da nossa igreja, ela preparou aquela apostila de 40 madrugadas com Deus. Foi sabendo de tudo isso, da necessidade de fortalecer a nossa fé, que mais uma vez acontece o seminário de enriquecimento espiritual, para fortalecer a nossa fé. Sabendo de tudo isso, e quem já fez as 40 madrugadas anteriores, sabe exatamente do que eu estou falando. Quão bom, quão maravilhoso é ler essas apostilas, é meditar na palavra de Deus, é acordar de manhã e já ter algo para ler, algo que te direcione, algo que te fortalece a fé. É sabendo disso que, mais uma vez, nós vamos entrar nesse seminário de enriquecimento espiritual. Nós teremos em mãos a apostila para começarmos de novo o quê? 40 madrugadas com Cristo. Ou 40 manhãs com Cristo. Às vezes você não vai levantar de madrugada, você vai levantar umas 7 horas, umas 6. Mas, novamente, nós vamos ter esse maravilhoso instrumento nas nossas mãos. Irmãos, essa apostila está chegando para todos os irmãos que deseja fazer essas madrugadas, que tem a certeza que precisa de ir falar com Deus pela manhã, que precisa de desenvolver o hábito de orar, de buscar, de falar, de clamar a Deus. Nós teremos essas apostilas e dia 10 de março, você não pode perder, esta apostila vai chegar até você. Esta apostila vai estar na tua mão e você vai poder ler e vai ver que essa apostila veio exatamente para fortalecer a sua fé, para te dar certeza da doutrina que você segue, para fazer você ver que Jesus está muito perto de voltar e que você não pode cair nas ciladas do inimigo agora. Agora não, irmãos. Agora é hora de permanecermos firmes, porque Jesus já está voltando, Jesus já está chegando, e eu e você, nós temos que estar em pé diante dele e dizer: esse sim, esse é o nosso Deus que nós aguardávamos, esse é o Deus que eu falava com ele pelas madrugadas. Irmãos, essa apostila dia 10 vai estar nas suas mãos, mas eu ouço muitas vezes pessoas dizerem assim: olha, eu não consigo acordar cedo, eu tenho uma dificuldade tremenda de levantar cedo. Eu não consigo. Eu não acordo. A não ser, eu já até escutei aqui na igreja, a não ser que venha um anjo e me sacode para eu levantar cedo. Não precisa de dar esse trabalho para o anjo. Já já nós vamos resolver também esse seu problema. Irmãos, o que eu peço aqui, não dê desculpa. Não crie obstáculo para não estar com essa apostila em mão e lê-la e tirar dela proveito. Não crie desculpas, não crie obstáculo. Deixe o Espírito Santo falar na sua vida. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Essa apostila, ela não chegou, irmãos, simplesmente como um livro qualquer. Ela chegou para fortalecer a sua fé. Ela chegou para te tornar mais sábio na palavra de Deus. Para quando a aprovação chegar, você dizer: está escrito. Assim quer o Senhor, assim diz o Senhor, assim pede o Senhor. Irmãos, nesse momento, eu tenho certeza que todos nós, eu já fiz, quando essa apostila chegou em minhas mãos, eu já procurei fazer, a orientação era que o diretor de mordomia já fizesse, então nós já fizemos, eu já li essa apostila, eu sei que o material é maravilhoso, realmente vem fortalecer-nos na doutrina da nossa igreja, vem fortalecer na fé, vem nos fortalecer no conhecimento. Irmãos, e você não pode deixar de fazer. Desde agora ore: Senhor, eu vou pegar uma apostila e eu quero cada manhã estar na tua presença. E nesse momento nós queremos que um representante de família, por família, adulto, não quero juvenil, não quero adolescente, eu quero um representante de cada família, ou esposa, um representante de cada casa, se colocasse em pé.
Sabe por quê, irmãos? Um representante de família. Porque você não vai ter desculpa para não levantar cedo. Você vai receber agora algo que vai te ajudar a levantar cedo. Porque nós não vamos criar obstáculo. Nós não vamos ter desculpa. Eu não acordo cedo. Acorda. Você vai acordar sim. Em nome de Jesus, você vai acordar e vai enriquecer a sua vida espiritual. Se der para dar uma aceleradinha, eu agradeço. Irmãos, deixa eu só visualizar aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pessoas que não receberam. Certo? Eu gostaria que vocês assentassem. Eu não sei se o Onofre pegou uns que estavam no banco do carro traseiro. Eu gostaria que vocês me procurassem, ou no final agora, ou sábado que vem, porque a gente faz uma quantidade e não sabe o tanto. Me desculpem, mas eu fiz, parece que 90 e tantos, que era um por família. Depois o Onofre olha lá, eu vou providenciar, tá? Me desculpe por não ter dado, mas eu vou entregar. Irmãos, porque essa não vai ser a sua desculpa, de que você não tem como acordar. Além de ser uma lembrança da mordomia e do enriquecimento espiritual, também é um motivo para você colocar esse reloginho, para despertar e para você falar com Deus. E eu gostaria, irmãos, de pedir a cada um, não deixe que nada, nem ninguém, tire a sua comunhão com Deus. Não permita que algo venha interromper a sua comunhão com Deus. Busque Deus pela manhã. Vá buscar o seu maná pela manhã. Sabe por quê? Porque à tarde você pode não encontrar mais. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça cada dia mais desejosos de estar perto dEle. É o meu desejo e a minha oração.